Olá, tudo bem? Me chamo Rislene Reis e hoje mais um episódio de Mulher de Negócio. Hoje eu estou com Solange, mais conhecida mesmo como Índia Guerra. Olá, Solange, seja bem-vinda. Muito um prazer, Rislene, estar com você. Índia ou Solange? Como te chamar? Solange é meu nome em nascimento, mas Índia Guerra foi um nome criativo que foi aqui em Aracajujá. Então, Índia Guerra eu prefiro. Índia Guerra, né? Vamos lá, Índia. Hoje a gente quer saber um pouco da sua trajetória profissional, como foi o despertar de ser cabeleireira. Maravilhoso. Quando você tem um propósito, né? Eu não tinha nem 15 anos e eu trabalhei no Rio e eu sou de uma família humilde e minha mãe tinha muito filho, uma filharada, né? Galera que gosta de filho é o pessoal de lá. Na hora da história, eu queria fazer minha independência. Aí eu fui trabalhar de babá. E como babá, eu gostei demais, porque eu aprendi a servir a francesa. Era uma casa, o pessoal muito amigo, né? E o pessoal muito de finanças muito boas. E ali eu aprendi o que era uma copa, o que era servir a francesa. Aprendi demais, mas eu era ali babá. Eu tinha apenas 14 anos. Mas nessa história eu fui fazer uma visita. Fui com a minha irmã entregar um shampoo à patroa dela. Quando eu chego no salão, a moça fala: me consiga uma menina para me ajudar? Eu falei: uma menina? Para fazer o quê? Ela: só para fazer esse cafezinho e servir nosso cliente, você me auxiliar. Eu falei: você acabou de achar. Você já viu uma oportunidade ali, né? Uma oportunidade, porque eu já ia sair de casa de família, nada contra a casa de família, eu era muito bem tratada, ganhava meu dinheiro, não pagava aluguel, não pagava nada, então para mim dinheiro era para mim poder fazer o que eu queria, ajudar minha mãe. Então, fui trabalhar no salão, só tinham 2 pessoas e eu ficava assim, pasma, com habilidade. Então, foi exatamente lá no Rio, no Leblon, que eu comecei o meu trabalho em salão de beleza. Que você deu início à sua trajetória. E as dificuldades? Você ainda de menor, como você chegou em casa e somente se... Como assim? Menina, foi um auê. Porque naquela época, gente, olha, eu tenho 45 anos de profissão. Eu tenho 65 anos, não tenho vergonha da minha idade, me amo, tô linda cada Você começou aos 15? Comecei com 14 anos, com 15 eu já estava em salão de beleza. Então, quando eu falei pra minha mãe que ia trabalhar em salão de babá, ela não falou nada. Você não precisa disso não, pra quê? Falei: eu quero sim, mãe, eu venho dormir final de semana em casa. Outra coisa, eu dormia no trabalho. No trabalho? Era, porque lá no Rio, empregada doméstica dormia no trabalho. Ah, sim, sim. Então, eu dormia, eu achava ótimo que eu tinha minha liberdade de final de semana pra casa. A minha mãe, quando eu falei: eu vou trabalhar em salão, não. Quem trabalha em salão de beleza tinha má reputação, porque é como se fosse só mulheres da vida, mulheres... Não, você vai estar com um monte de mulher de qualquer jeito, como se fosse prostituição. Falei: não, senhora. A pessoa que eu trabalho são casadas, bem casadas, e eu não vou para cair para um outro lado. Eu conheço a senhora. Foi uma certa resistência que sua mãe teve pelo fato do medo, né? Também, né? E o preconceito das pessoas. E aí você passou quanto tempo nesse salão? Esse preconceito para mim foi realmente eu adolescente, né? 15 anos de idade. Novinha, mas acontece quando eu conquistei minha festa de aniversário, foi exatamente porque eu estava trabalhando e eu pude fazer minha festa de aniversário. Então, para mim ali foi uma conquista. Minha mãe não podia, até meu vestido foi minha irmã, como a gente tinha 8, nós somos 8 irmãs. Meu vestido de aniversário de 15 anos foi com o vestido da minha irmã mais velha. Olha que história. Porque ela falou que não daria nada. Eu falei: não, o bolo eu já ganhei. Eu trabalhei e comprei o bolo. E aí o vestido, eu peguei vestido emprestado. Quando que hoje uma pessoa de 15 anos ia fazer uma loucura dessa? Não tem como. E assim, o que mais você gostou de trabalhar no salão? O que mais despertou? Porque na área de salão tem vários departamentos, várias especialidades. E você já chegou e já foi sendo auxiliar ou foi só no salão, como o salão era pequeno, era cabeleireira e manicure e depiladora. Certo. As duas faziam tudo. Então eu ajudava.
E a moça ficou grávida e eu parei, falei, como é que essa mulher trabalha sozinha fazendo pé e mão? Olha, eu ajudo. Aí eu tirava o esmalte, raspava o pé. Na depilação, eu já fazia depilação. Só fazia a perna e a axila. Aí eu vi que a depilação não era a minha praia. Pé e mão, eu só gostava de tirar a cutícula do pé, de encravar a unha. Mas quando eu fui pra cabelo, eu me apaixonei pelo Bob's. Foi um Bob's bem feito, que eu me apaixonei por cabelo. Aí naquela época de Bob's, né? Qual foi o artista que mais se inspirou naquela época? Porque antigamente salão era mais revista, né? A gente via tudo pelas revistas. Hoje não, porque tem mais as redes sociais. Mas qual foi o artista que mais te admirava? Mas exatamente aí você vai galgando, né? Eu posso agradecer a Deus porque cada lugar que eu entrei eu tinha uma referência. Então, quando eu saí das meninas, eu já fui para outro lugar que eu me apaixonei por uma menina fazendo escova, né? E aí você ficava observando? Tudo. Eu aprendi a fazer a melhor escova. Mas quando eu fui para o terceiro salão, eu daí deparei com uma artista da Globo, Vera Fischer. Eu achava ela belíssima. E aí depois, que impacto, né? É. Mas lá no Rio a gente se dá muito, se vê, eu fui trabalhar na Globo, né? E o que aconteceu, acabou a gente tendo um relacionamento muito bom, que uma pessoa muito amiga minha, na época, muito amiga assim, amiga mesmo, quase família. E ela trabalhava na Globo e me chamou para ir para lá. Então foi assim. Fora que o salão, depois eu fui parar no Cassino Coifé, um salão de 80 funcionários, onde eu aprendi muito, e todos eram muito meus amigos. Então, para mim, quando você sabe servir, quando você dá o seu melhor, eu só trabalhei com excelência. Todos os meus patrões foram excelentes. Você passou por algum desafio nesses salões grandes? Com artista, exigência, algum? Eu acredito que foi mais assim, no grande não, mas nos pequenos sim. Sim. Eu lembro que uma senhora que eu atendi, era uma mulher mais francesa, eu lembro como hoje. Uma mulher muito chique, né? E eu fui abrir o grampo, por isso que depois quando eu comecei a dar aula, eu nunca esqueço essa cena. Grampo, cabeleireiro que abre grampo na boca. Sim, eu já vi muitos. Ela me deu assim uma chamada que eu nunca mais esqueci. E o cabelo dela belíssimo, fui botar bobs, cabelinho curtinho como o meu. Ela disse, você botou essa boca onde? Pra botar meu grampo na minha boca. Seu grampo da sua boca na minha cabeça. Ali foi um choque pra mim. E eu era uma menina menor. Eu tinha apenas 15 anos. Então eu achei assim. Mas eu me segurei. Nunca mais isso aconteceu. Isso ficou marcado. E foi experiência boa. Porque você tem que aprender. As marcas é pra você ter uma experiência, né? E a resiliência tá aí. Você saber como é que você vai passar por tudo isso. Foi uma crítica para você hoje, graças a Deus, construtiva. Mesmo naquela época eu vi como construtiva. Porque você carregou até hoje e foi realmente, porque é falta de higiene, né? Sim. A gente chegar, botar o grampo na boca Sim. e aplicar no cabelo Sim. da cliente. Índia, eu tenho uma pergunta aqui para te fazer. 80 funcionários você me falou no Copacabana. Qual foi, assim, dos trabalhos mais tops de penteado que você realizou, que você tem pra me falar, que se orgulhar? Dizer, nossa, coisa incrível. E você sentir aquele gostinho de satisfação, né? Eu trabalhei 8 anos nesse salão, no Cassino Coifé, que foi minha referência. E o meu patrão, ele é o mestre em penteados. Eu lembro que uma vez eu fiquei umas 6 horas com ele numa cabeça só para aprender a fazer uma trança. E ali eu desenvolvi, ele fazendo, eu aprendi cada detalhe. E eu creio, assim, que eu também tive a oportunidade de estar no carnaval com Monique Evans, maquiagem dela toda no prata. Então você saía assim, era muita história, o pessoal de lá sai muito na revista Caras e Bocas, Caras e Caras, Manchete naquela época, né? Então eu trabalhava com a excelência que meus patrões eram muito bem relacionados e nós tínhamos uma amizade. Hoje, quando eu chego no Rio, ele fala que eu virei professora dele de penteados. Mas eu agradeço a ele. A sua persistência. Vamos lá. Quais foram os obstáculos e pessoas que você enfrentou ao decidir
ser a profissional, não mais a auxiliar. Eu estava conversando, nesse dia nós trabalhamos muito. Eles cortam o cabelo em 5 minutos. Nossa, muito Você tem que rápido. fazer uma escova, no máximo, em 20 minutos. Então, não existe você trabalhar uma escova 40 minutos. Então, nesse dia eu falei alto e meu patrão escutou. Será que até quando eu vou ficar como auxiliar? Ele virou e falou assim: você quer ser cabeleireira hoje? E você pode. Você quer? Quero. Mas eu não tenho nada, você não tinha nada. Eles me deram na mesma hora tesoura, escova, tudo. E me ligou para a cliente dele, que estava inaugurando um salão no próprio shopping. Eu trabalhava no Shopping Cassana Atlântica e ela ia abrir um salão em Copacabana. Então ele ligou e disse: eu estou mandando uma profissional. E para minha surpresa, era a inauguração, ele ainda me levou um ramalhete de flores e mandou uma mensagem: só aceita desafio quem é capaz. Ai, que legal. Então, para mim, sou grata a Deus e ao meu ex-patrão. Eu sei que esse vídeo vai chegar até ele, Paulo Afonso, lá no Rio de Janeiro. Ai, que incrível. E assim, é difícil, né, a gente ver, a gente tá começando a ter pessoas que te motivem, né? Só pessoas que vêm com cada crítica que a gente faz. Nossa Senhora. Mas eu nunca me incomodei com essas críticas. Eu acho que a crítica que eu passei, eu não tenho. Eu acredito que é por isso que hoje, cada profissional que chega na minha mão, que eu fiz, profissionais, que fala: não vou conseguir sim. Eu vou lá e mostro para a pessoa que você pode conseguir. Como é o dilema do seu patrão? Só aceita desafio quem é capaz. Só aceita o desafio quem é capaz. E trabalhando na praia de Santa Clara, o que você Na aprendeu? praia de Copacabana, na rua Santa Clara. O que você aprendeu sobre oportunidades divinas e como isso te ajudou a superar as adversidades da sua carreira? Quando você sai de auxiliar para cabeleireiro, você vê muito como você falou. Só que eu sempre fui muito observadora. Quando a moça me contratou, ela queria saber como é que era a minha escova. E o pessoal demorava demais. Ela assim: não é possível que esse cabelo tá bom. Ela foi fazer tudo comigo e ficou impactada com a minha habilidade. Por quê? Quando você está na escova, que você sabe o que você quer, o profissional tem que saber o que é um cabelo bem escovado, bem tratado. Ele vai te ajudar. Então, eu via um monte de gente e eu falava: eu tô aqui. Meu nome é Solange, sou profissional. Como foi emocionante pegar o primeiro cliente para atender como profissional. Aí eu lembro que foi o primeiro corte que eu fiz, foi um cortezinho curto, mas eu nem sabia. Eu fui assim, desenhando a cabeça da pessoa. Uma hora da história virou minha cliente VIP e foi um desafio. Porque aparar cabelo é uma coisa, mas fazer um cabelo corte curto, Isso. você tem que ter perfil. E deu Lhe tudo deu certo. aquele friozinho na barriga. Que não deu. Mas o sorriso da cliente, você está atendendo um cliente, eu gosto muito de olhar o cliente como ele está se sentindo. Você sabe o que o cliente fala para você como ele está sentindo. E eu vi a cliente satisfeita. E ela não sabia que ela estava sendo a primeira cliente. Ela não sabia. Foi maravilhoso, foi sucesso. Ai, que legal. Já é aquela cabeleireira raiz, né? Aquela cabeleireira que começa Dom. Você pega um dom Deus, mesmo. ele sempre nos dá o dom, né? Índia. Naquela época, você passou quanto tempo como auxiliar e quanto tempo na questão de cabeleireira já? Lá no Rio eu fiz um curso de cabeleireiro. Assim, quando eu me vi que eu tinha um jeito para cabeleireiro, eu fui para o sindicato. Sindicato dos cabeleireiros no Rio é perfeito. Pena que as pessoas não sabem o valor de um sindicato. Então, eu fui para lá, estive para lá, fui para o sindicato. Com 6 meses eu me tornei professora do sindicato. E eu não tinha nem terminado o curso. E a professora: não, eu vou ter que viajar, a senhora vai assumir o sindicato, vai assumir a aula. Eu fiquei assim e foi um sucesso. Depois, ela acabou falando que eu tinha sido a melhor aluna da turma, né? O sindicato todo me apoiou. E quando você está dando sempre o melhor. E quando você está dando aula, você está aprendendo. Você tem que estudar.
Então, sempre cativei, sempre procurei saber mais, sempre procurei estar do lado de alguém melhor do que eu. Eu quero aprender a experiência. Eu acho que essa questão de poder ensinar, eu tenho para mim que essa questão de poder ensinar, você passar o que você conhece, você, no final, você acaba Aprende aprendendo mais, Sim, com certeza. né? Eu acho que principalmente na área de estética, né? A gente aprende mais, porque cada um tem seu jeito de trabalhar, cada um tem sua especialidade. E a sua especialidade lá naquela época começou, então, como um escovista. Como escovista. Você sabendo fazer uma escova. E nisso dá o despertar das outras pessoas conhecer, de fato, seus outros dons, os outros trabalhos. E como foi esse trampolim de, tipo, lá de Copacabana para Aracaju? Eu sempre gostei muito sempre lá no Rio eu viajava final de semana. Eu gosto muito. Eu ia fazer turismo no Rio, ia fazer faculdade de turismo e desisti porque eu precisava ajudar minha mãe a trabalhar. Então desisti, que era muito caro. E exatamente nesse tempo, meu irmão teve um acidente e foi exatamente na prova de redação que eu estava para fazer a faculdade. Eu recebi a notícia, então eu bloqueei, minha mente bloqueei e não consegui fazer essa prova de redação. Mas aí eu lembrei que eu sou uma profissional, eu poderia ganhar e eu poderia estar avançando. E foi quando eu comecei a desenvolver na área de cabeleireiro, conhecer os profissionais do meu lado. Se trabalhar do lado de 80 funcionários, eu tinha 6 donos de salão, 6 sócios. Cada um tinha uma ponte. Um era luzes, o outro era corte, outro era penteado e o outro era coloração. Eu colei no de penteado com meu patrão Paulo Afonso. Leonardo Meira, você vai ver o Instagram, só corte. O cara cortava cabelo em 5 minutos. Paulo Afonso cortava, mas eu achava ele muito detalhista. E eu era auxiliar dele, então eu era a última a sair do salão. Eu queria estar sempre lá. Eu catava o pessoal. Tinha Davi Parruccelli, que ele é um italiano muito bom. A galera toda é muito boa. E viraram meus amigos e quando eu vou pro Rio, sempre eu vou lá. E sua vinda para Aracaju foi devido a seu irmão? Não, meu cunhado veio, o irmão dele foi gerente do Hotel Palace aqui, Danizete Aragão, e meu cunhado Aragão era o maître do Hotel Palace. Aí tinha que trazer minha irmã com os filhos. Quem ia poder ela viajar sozinha, nunca tinha viajado com 2 crianças. Falei, eu vou ajudar. Aí trouxemos 3 crianças com ela, então eu ajudei ela. Quando eu cheguei aqui, eu gastei todo o meu dinheiro. E eu tive vergonha de falar para ela que eu não tinha mais dinheiro para voltar. Eu falei, vou trabalhar. Quando exatamente eu chego no Hotel Palace, conheço uma loja, Look Joias, estava inaugurando e precisava de alguém para ajudar no cabelo. Quem estava lá? Solange. Aí eu conheci Marcita Coutinho, um amor de pessoa. E eu falei, se quiser, a gente pode te ajudar. Ajudei ela assim, você não vem trabalhar? Eu falei, não, eu vou trabalhar na ótica. Eu fui trabalhar na ótica. Mas antes de trabalhar na ótica, eu fui trabalhar numa lanchonete lá na praia. Eu tinha que arrumar dinheiro para ir embora. Aí eu falei, vou dar uma volta. Cheguei na lanchonete lá na Orla. Eu lembro como hoje, atrás daquele restaurante tropeiro. Trabalhei na lanchonete. Para pegar dinheiro para ir embora pro Rio. E aí a ótica também me chamou. Eu saí da ótica às 6 horas e ia pra lanchonete, trabalhava até 1 hora da manhã. Ia de ônibus, às vezes ia pra pé, pra casa, pra não gastar dinheiro. Minha irmã morava no Augusto Franco. Mas eu consegui o dinheiro. Só que quando eu comecei a olhar a área de cabeleireiro, quando eu vi as pessoas que eu conhecia, que não tinham referência de profissional, eu falei, eu preciso entrar nessa área. Quando me deram uma referência, quando eu fui lá, não gostei. Índia, como foi que você foi parar no Haiti? Ótimo. Eu estava exatamente procurando, né? Quando eu vi que a referência de salão de beleza aqui era muito pequena para meu perfil que eu tinha, me falaram assim, tem um salão que você vai gostar, passe lá. E quando eu cheguei lá, a dona Maria José já falou para mim, me desafiou logo. Amanhã tem um curso de maquiagem, você pode dizer, eu não faço maquiagem, eu faço penteados. Aí acabei chegando no Haiti, foi um sucesso. Eu sou grata a Deus e sou grata a Maria José que confiou no meu trabalho. E ali eu fiquei 26 anos.
26 anos, uma trajetória muitos anos, né? E assim, me conte a história do teu nome, a Solange, com a da Índia Guerra. Você procurou um nome artístico? Assim que eu cheguei, exatamente. Na hora que eu cheguei no Haiti, Dona Maria José estava fazendo um desafio, tinha um congresso lá no Hotel Palace, no Hotel Parque dos Coqueiros. E viam vários cabeleireiros estavam se inscrevendo. E o Haiti tinha que levar um cabeleireiro, porque na época o salão era o melhor salão. E ela me convidou. Então foi eu e Rita Menezes, uma outra colega, participar desse evento. E João Barreto Neto já tá na glória, né? Mas ele falou, você precisa de um nome artístico. Aí Solange Guerra, você parece uma índia. E se a gente colocasse, você entrasse como Índia Guerra? Menina, Índia porque eu era morena, né? E Guerra é meu sobrenome. Aí eu falei, tá tudo bem. Na hora de me apresentar no palco, era apresentar, ninguém me conhecia, todo o Rio, né? Recém-chegada em Aracaju, era um evento. E naquela época, veja, há tantos anos atrás, jamais alguém faria um trabalho em palco. O colega que poderia ganhar, ele trouxe ao palco um trabalho pronto. Eu fiz no palco um trabalho que na época nem usava. Eu fiz um cabelo cobre, eu lembro como hoje, botei mechas. Então foi uma revolução, não só de habilidade, mas de transformação. E ali eu tirei em primeiro lugar e minha colega Rita, que era do mesmo salão, tirou em segundo lugar. Mas eu entrei já e ficou. Índia Guerra ganhou em primeiro lugar, que é Índia Guerra, e pronto. Ficou esse Índia Guerra e gravou Índia Guerra. E fixou. Primeiro você botou a mão na massa, né? Você foi lá. Tem mão na massa. Mostrei primeiro meu trabalho. Mostrou seu trabalho. Patenteou seu nome. Sim. Mostrou seu trabalho. E foi sucesso e viralizou o Índia Guerra. Foi. Depois disso, todo mundo só lhe conhecia como Índia Guerra. Principalmente porque eu também não gostava muito do sotaque de me chamar de Solange. Meu nome é francês, Solange. E eu falava, eu prefiro então Índia Guerra. Ficou Índia Guerra e esse Índia Guerra pegou até hoje. Já tentei tirar. Não, conheço você, já sei que é Índia. Ficou Índia. Oh, que legal. Ao participar de cursos, de feira, você aprendeu, teve alguma experiência que você trouxe para dentro do salão, para sua vida, para suas clientes? Eu sempre digo que conhecimento você nunca perde, né? E Dona Maria José lá, a gente sempre ia para a Rua Brasil. E pro Rua Brasil, para mim, foi uma loucura, fiquei apaixonada. É um sonho, né? E lá, como nós tínhamos trabalho de noivas, eu me identifiquei muito com penteados. Então, nós já fizemos 23 produções em um dia. Só eu com a equipe. Então, nós tínhamos assim, um trabalho muito rápido e era apaixonada. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, os desafios é exatamente você pegar e trazer, né? Cada experiência, você não ficar na mesmice lá atrás. Eu acho isso muito importante. Você tem que estar se atualizando, o profissional tem que estar avançando. Você já ficou estagnado um tempo na sua carreira, desmotivada por algo? Bloqueio na maquiagem. Eu fiz um curso muito bom de maquiagem lá, que foi um rapaz maravilhoso de Curitiba. Muito bom. Detone, muito bom ele. E teve outra maquiadora também, Josi, lá no Haiti. Quando a gente ia para São Paulo, eu me deparei muito com cursos que não era aquilo que a gente queria. Então nós decidimos, o salão decidiu trazer o profissional até a gente, e era melhor. Porque você não paga hospedagem, mas você paga o profissional. E a gente fazia só com a equipe. E na maquiagem eu vi que eu travei por uma palavra de uma professora que estava, e de repente falei, deixa quieto. Eu já maquiava e a minha filha também maquiava, mas minha filha avançou e para mim hoje é a melhor maquiadora. Mas eu não deixei essa trava ficar. Eu continuei. Porém, como a gente trabalhava em dupla, eu passava maquiagem, eu trabalhava com penteado. Mas as minhas clientes só queriam maquiar comigo. E na sua vida pessoal, você já teve algum ato que, tipo, digamos assim, que fosse corriqueiro da sua vida e que você trouxe pro salão, ou sempre você soube separar? Não, meu lado profissional, meu lado profissional, meu lado pessoal e meu lado pessoal. A gente acaba misturando. Infelizmente, quando eu saí do Haiti, eu botei meu salão aqui na praça das Missões. E eu tive a besteira de não usar o Índia Guerra.
Aí veio o lado pessoal, eu falei, não, eu não quero mais lembrar desse nome Índia Guerra, que eu não quero mais ficar dependente, que é a Índia do Haiti, eu não queria isso. Eu queria Índia Guerra como profissional. Então eu botei o nome do meu salão Solange Guerra. E quem era Solange Guerra? Ninguém sabia. Porque aqui você foi conhecida realmente como a Índia Guerra, Sim. né? Então aí até que eu atendi uma cliente na minha cadeira e ela disse, eu queria tanto cortar meu cabelo com uma cabeleireira lá do Haiti, Índia Guerra. Ela na minha cadeira não sabia que eu era índia. E aí, como Eu fui foi? indicada para ela, mas essa mulher ela não tá mais lá. Eu olhei para ela e falei, você está exatamente com Índia Guerra. Mulher, então você tira esse nome daqui. E aí eu vi que não precisava, eu poderia voltar a usar o nome. Eu não queria que ligasse Índia ao Haiti, eu queria que ligasse Índia profissional. E hoje eu sei que eu tenho um nome profissional. E agradeço a Deus pelo tempo que eu passei lá, que foi maravilhoso, experiência maravilhosa, uma equipe maravilhosa. Tenho amigos até hoje de lá, sem problema nenhum. Eu acho que depois dessa cliente foi aí que a sua ficha caiu, que eu poderia você continuar com o poderia Índia usar Guerra. o nome, o Isso. Índia Guerra, porque o Índia Guerra foi seu. Seu, exatamente. É. Foi profissionalismo mesmo. E hoje, no mercado da beleza sergipana, Índia, há alguns anos, quais foram os desafios que você enfrentou à comparação entre o Rio e Aracaju? Aracaju para mim hoje é um pedaço do céu. Já tive no Rio 2 vezes para voltar pro Rio. Eu bloqueei, não consigo. Porque você hoje aqui tem um nome. Graças a Deus, minhas clientes me acompanham. Tem um cliente que me acompanha. Semana tem uma cliente que me acompanha há 35 anos. Eu tenho um cliente que vem de Tobias Barreto para cá, que é minha cliente, Dona Lúcia Barreto, até hoje. Tem um cliente que é Simone, a família dela inteira, Simone e Dona Josefa, são meus clientes já há 30 anos. Então, por que você vai voltar para o Rio? Minha irmã é cabeleireira no Rio, excelente profissional. Mas é que ela fala, aqui só fica quem já tem cliente. E Aracaju também já está nessa base. Tem muito profissional que pensa que pode abrir um salão. Gente, eu vou falar para você, a melhor coisa é trabalhar com alguém experiente. Eu não abriria mais, eu abri meu salão, mas eu ao contrário, formei profissionais dentro do meu salão. E depois acabei voltando para o Haiti. Você acha a sua área competitiva? Muito. Mas vence, como eu falei, só aceita desafio quem é capaz. Eu amo desafios, amo mudanças. Então você gosta da área da competitividade. Gosto. É normal também ser Pra mim. competitiva, né? Com o apoio dos colegas, tudo. Aqui em Aracaju, você falou sobre o sindicato também, né? Você aqui veio com isso de procurar sindicato também aqui para Aracaju, de poder auxiliar. Você faz parte de algum grupo, alguma equipe que lhe dê também esse suporte para você também estar profissionalizando pessoas na área da beleza? Já fui professora do SENAC, Aracaju. Aqui em Aracaju. Fui professora da Embeleze e fui professora da Associação Beneficente Cristã e fui professora também no sindicato. Então, para mim, eu sempre falo que o sindicato, as pessoas têm que aprender a saber o valor de um sindicato. O sindicato veio para nos apoiar. E aí você você consegue saber que o sindicato não vai só te apoiar, como também vai te ajudar a estar em outros ambientes. Eu agradeço a Deus pela vida de Rose do sindicato, você conhece muito bem, é muito minha amiga. Maravilhosa. E ela está sempre me convidando para os eventos, como eu tive as feiras todas, sempre vamos, você tem que vir. E eu falo para você, pode contar comigo. Faço parte também da ONG, da Igreja Verbo da Vida, é um trabalho que eu faço totalmente voluntário. Faço parte também do Verbo Presídio, vou estar agora terça-feira que vem, eu estarei no Verbo Presídio, na penitenciária, fazendo o Dia da Mulher. Cortando o cabelo. Você também é cristã, né? Sou cristã. Graças a Deus. Minha vida com Deus é tudo de bom. E congrego na Igreja Verbo da Vida. Sou muito amada e me sinto amada e sou voluntária. Também sou diaconisa, faço parte do Centro de Cura. Estudei no Rema, o Rema mudou a minha história. Então, você tem assim o que é Deus na sua vida, né? O Rema para mim foi uma história para mim sobrenatural. Foi bênção na minha vida. Tem sido bênção até hoje. Hoje eu tô com um filho que está se formando agora como ministro também. Formado no Rema e foi para a escola de ministro. Então sempre Deus lhe auxiliando, lhe conduzindo
para que você possa sempre estar fluindo, Sim. como no seu trabalho profissional, como pessoal também. Sim. E nesses no sindicato, o que que me fale mais sobre um pouquinho sobre ele, sobre as pessoas, sobre as meninas que não têm o conhecimento, porque eu acho que a gente cabeleireira em si, a gente tem que também pegar aquela coisa, não é só dom. A gente tem que saber o lado de empreender, o lado de finanças, porque às vezes chega a cabeleireira e desiste pelos desafios mesmo, porque a gente tem que tratar salão como empresa. Então, o que é tratar no lado finanças, no lado empresa para você? Você tem que saber dividir exatamente essa história. Gente, o sindicato tem tudo. Tem o Sebrae que nos ajuda. Tem a parte totalmente produtiva que você pode... Eu amo pegar uma pessoa, como eu tiro o chapéu para ela. Essa menina gosta de pegar pessoas que não sabem nada. Eu tive num evento, né, até de Rua de Mulheres em Movimento, foi maravilhoso, que você não sabe nada e você começa a ver que você pode se doar. Jesus um dia ele doou o filho dele. Deus, né, doou Jesus como filho. Por que você não pode doar um dia do seu trabalho? Sim. Eu quero estar convidando você que é profissional, está escutando esse podcast. Também. Vamos doar um dia para o sindicato. E quando você dá, você recebe. Então, ai, maravilhoso. Conte comigo. Eu sempre estou lá no sindicato, gosto de uma segunda-feira, de um bate-papo, tomar um café. E na verdade é como a gente estava conversando aqui, a gente aprende, né? A gente aprende, como a gente tem esse dom da beleza na área da estética, a gente fazendo uma ação dessa, a gente aprende. E as meninas a gente tem que sair do nosso ambiente de trabalho e explorar mais um pouquinho fazendo isso. Sim. Eu tenho até 3 testemunhos muito fortes em relação ao sindicato. E a ABC, não foi na ABC, a Beneficente Cristã, pena que fecharam. Mas sobre curso de cabeleireiro. Eu tenho Leila, que até ela botou o nome dela, Leila Guerra, que virou minha amiga. Essa menina, ela não tinha como trabalhar, o marido desempregado, e ela queria um trabalho. Ela assim, Índia, eu posso cobrar quanto no meu corte? Falei, você cobra R$1,99. Cobra uma escova R$2, mas você vai começar, você tem que ter cliente. E essa menina morava lá no Marcos Freire, não queria trabalhar, mas não sabia como. Eu falei, você vai conseguir, você não vai desistir. E ela começou a fazer isso. Ela cobrava, eu acho que era R$5,99 um corte, ou R$1,99 uma escova, alguma coisa assim. Faça a sua placa e agora faça o seu melhor. Essa menina hoje é uma guerreira, até hoje ela trabalha na profissão dela. Ela trabalha aqui até no condomínio Sérgio Vieira de Mello. Minha maravilhosa rainha da selagem. Leila Guerra, se você quiser seguir, siga Leila Guerra. Leila Guerra, Eu tenho outra colega também, Japaratuba, que é Rose Fashion, uma profissional excelente, que não tinha como... Chegou num táxi, pediu chegou no Senac falaram para ela que não tinha mais vaga. Aí o motorista de táxi, que me conhecia... Olha que coincidência. Nossa. A esposa dele trabalhava lá no Haiti como depiladora e ele sabia onde era a Associação Beneficente Cristã, ABC. Ele disse, vai na ABC que você vai conseguir. Chegou lá e me apresentou. Se essa moça precisa fazer um curso. Só que eu falei para ela, você quer aprender, você quer passear? Eu quero aprender. E virou minha melhor aluna. E hoje é uma profissional de renome. E eu falei para ela, seu sonho, eu quero ir para o Rebrasil. Eu falei, você vai comigo. Chegou no Rebrasil, o marido dela não deixava ela sair de jeito nenhum. Mas com Dona Índia eu deixei a senhora ir. Fui para São Paulo, essa menina foi maravilhoso. É Rose Fashion lá de Japaratuba. E o outro agora é um colega que está trabalhando comigo, foi um aluno também, foi uma cliente do Haiti que me indicou ele, que ela queria ajudar o rapaz. Ele queria muito fazer um curso de cabeleireiro, mas ele não tinha condições. Ela disse, eu vou dar tudo para ele. Quando eu mandei o rapaz escolher, eu vi que ele já tinha um know-how. Ele escolheu o melhor secador. Fez o curso, foi técnico da Trans, foi técnico da Olenca, foi técnico em vários lugares. Mas hoje está trabalhando comigo aqui, acredita, do meu lado. Nossa, Everton. E como é essa sensação, né, de estar incentivando as pessoas no seu lado profissional? Exatamente o que você tem que fazer, dar. Você tem que aprender a dar aquilo que você sabe. Quando eu ensino meu irmão a ter, a fazer, a acreditar no seu futuro, você está crescendo profissionalmente.
Isso é. Índia, com sua história de 45 anos de profissão, te ajuda a emocionar clientes e colegas com o relato de sua superação. Me conta aí se você já conseguiu superar algo diante de tantas adversidades no meio do seu trabalho. Você me levou uma cena assim, tremenda agora. Eu estava arrumando uma noiva e uma pessoa me ligou. E era uma pessoa muito especial, porque o marido dela era muito meu amigo. É muito meu amigo. Que até Paulo, que é filho de uma grande amiga minha. Era o casamento dele. E eu fui arrumar eles. E na hora que eu estou no casamento, eu recebo uma notícia péssima de morte. Nossa. Então ali você tinha que ficar firme, eu não podia falar. E era uma pessoa, era assim, como é que você já chorou por dentro? Eu trabalhando, eu não podia falar. Como é que eu ia virar para aquele casal e falar, não posso mais ficar? Eu tinha que sair dali. E tipo, você tem que trazer autoestima. Eu virei pro fotógrafo, preciso que você me leve agora. Eu não posso fazer, eu sou fotógrafo. Mas ali, como você falou, foi um desafio muito grande. Eu engoli aquele choro, fiquei no lugar até terminar. Não fiquei a noite toda, mas terminei as fotos, terminei o trabalho. E ali foi muito forte para mim. Que foi exatamente quando o Senhor levou meu esposo, né? Aí foi a morte do meu marido, ele estava em Salvador e eu não sabia que ele estava. E a minha cunhada vira assim, ele acabou de falecer. Eu falei, tá bom, a senhora consegue chegar. Então foi assim, foi desafiador. E até hoje esse casal não sabe do que aconteceu comigo. Quando eu falei pro fotógrafo, meu marido morreu, ele ficou impactado. Como é que você conseguiu ficar aqui? Vamos embora daqui agora. Também saí daqui voando. Ele estava em Salvador, Feira de Santana. Saímos e graças a Deus foi tudo bem. O Senhor restaurou, o Senhor renovou. E sou grata que ainda foi no enterro que eu fiz o enterro dele, viu? Quando a pastora falou, você vai dar a palavra, eu falei, tá bom isso. Mas eu já tinha me falado aqui. Eu estava numa reunião do Rema antes do casamento e Deus deu uma palavra. Eclesiastes 3, há tempo determinado para todas as coisas. E quando eu cheguei lá, Deus me deu a mesma palavra, há tempo determinado. Foi o tempo de Deus. Eu descansei. Cansou. Ai, no seu caso, eu não sei, não, eu ia colocar a minha cabeça, porque mas é muita coisa. Você tem. É ser muito, muito mesmo. Domínio próprio, profissional. Respirar fundo, como você falou. Como é que eu ia estragar o dia de uma noiva? Nossa, é desafiador. Uma pessoa que só escolheu a mim. É. E ela falou assim, meu marido só quer que eu faça com você. A noiva linda, maravilhosa. Índia, me fala como foi a sua transição no seu salão com sua filha. Do lado pessoal e profissional, tudo junto, ao mesmo tempo. Maravilhoso. Eu estava exatamente... eu queria descansar um pouco quando eu saí de lá do Haiti, né? Mas minha filha já estava atendendo a domicílio. Ela é uma maquiadora maravilhosa. E ela simplesmente falou, se eu botar um salão, a senhora vai trabalhar comigo? Eu falei, claro. Trabalhei 26 anos para os outros, que eu não vou trabalhar para minha filha. Mas ficava aquela história. Como é que vai ser? Não vai dar certo? A galera comentava. Eu falei, tem que aprender a saber profissional e saber o que é ser mãe. E Deus decidir ser profissional dentro do salão. E foi um sucesso. Maravilhoso trabalhar com a minha filha. Poder ver uma profissional que começou comigo lá, sendo auxiliar, quando eu dava cursinho de cabeleireiro. Ela não quer trabalhar em salão nunca. Foi a melhor profissional que eu já vi na área de maquiagem e penteados. Nossa, hoje ela também trabalha com você e tá ainda galgando seus passos? Não, nós ficamos juntas esse tempo, né, de 2020 até agora esse ano foi 5 anos juntas. Ela é expert em corte, fez curso de luzes, mas ela especializou também em terapeuta capilar. Mas ela tinha um sonho. Desde criança ela falava, eu vou ser juíza.
E agora chegou a oportunidade, ela fazendo direito, se apaixonou por direito. E eu vi que ela foi deixando de maquiar. Falei, você é uma excelente maquiadora. Não marque cliente para mim que eu não tenho tempo. E agora ela queria ficar, que eu assumisse o salão. Eu falei, não quero. Ela, então, eu vou ter que ter uma renúncia. Então eu falei, seja guiada. Há tempo determinado para todas as coisas. E aí ela realmente teve um convite agora para ficar mais na faculdade de manhã, de tarde à noite, não tinha mais tempo pro salão. Eu falei, você precisa descansar um pouco. Foi quando ela passou o salão. Estou muito feliz que eu pude ver ela na OAB, realizando um sonho dela. Quando eu vi ela no cerimonial, apresentando os advogados na OAB, eu falei, ali é o lugar certo. Foi ali que ela se encontrou, né, Índia? E finalmente, olhando para o futuro, quais os sonhos e desafios que você ainda enfrenta no mercado da beleza com sua história e superação? O que mais te impulsiona? Determinação. Quando eu vi lá no Instagram uma senhora de 92 anos trabalhando, eu falei, rapaz, eu vou começar tudo de novo. Fui pro Rio, pra L'Oréal, me apaixonei pela L'Oréal. Falei, vou começar tudo de novo. E eu decidi realmente, este ano eu decidi realmente galgar muito mais. Então não foi porque eu saí debaixo, não foi porque eu me separei da minha filha, mas eu quero algo mais. Eu vi que Deus me deu um dom, primeiro de ensinar, depois de receber, né? Então meus clientes hoje são meus melhores amigos. Eu amo o que eu faço e meu cliente percebe que você ama o que você faz. Então, quando você tem uma profissão que você abraçou, eu deixei de fazer faculdade de jornalismo para ficar na área de cabelo, mas eu falei, eu vou ser a melhor profissional. E hoje eu estou com uma nova gestora, Dona Carla, maravilhosa, o salão tá lindo, uma pessoa que abraço, que nem conhecia Aracaju, de repente chegou aqui, e para mim, começar de novo. E ela pode contar comigo, foi maravilhoso. Índia, eu quero te agradecer por estar mostrando sua história de foco, resiliência e determinação. Você é maravilhosa. Meu muito obrigada. Vou deixar as considerações finais para você. Então, eu também quero agradecer a você pelo carinho, pela dedicação. Quero agradecer também a Dona Carla, né, que nos deu espaço maravilhoso. Quero agradecer a Joás, né, maravilhoso. E o programa, que o Senhor continue te abençoando. Eu acredito naquilo que Deus tem para você. Parabéns. Amém. Então é isso, gente. Até o próximo episódio.